Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e dessa vez a sugestão é do Luiz Jonatas. Um caso interessantíssimo ocorrido em São Paulo num sábado, 11 de janeiro de 2020, por volta das 21 horas. Local, Jockey Club, o restaurante do Jockey Club. E aí então nós temos Milka Borges, a vítima, Fernanda Bonito, a agressora, e Daniele, uma enfermeira que estava no local e testemunhou tudo que nós vamos falar a partir de agora. Bom, Milka está então a caminho do banheiro, na fila do banheiro, quando é interpelada por alguém que vem simplesmente querendo cortar a fila, e essa pessoa é Fernanda Bonito. E segundo os relatos, Fernanda dizia: eu sou a dona, eu sou namorada do dono e automaticamente eu vou entrar, e acabou a conversa. E começa o empurra-empurra. Nesse empurra-empurra, Fernanda e Milka caem ao chão, são separadas, Fernanda levanta, isso tudo testemunhado por Daniele, e volta quase que em seguida com um copo e opõe esse copo no rosto de Milka. Bom, o ferimento é por demais grave e feio, óbvio, e então começa toda aquela situação. Milka e a enfermeira Daniele dizem: olha, não houve prestação de socorro nenhuma por parte do restaurante, do namorado da Fernanda ou sequer da Fernanda. E então a Milka foi socorrida pela enfermeira e foi levada ao hospital por amigos, porque a ambulância demorava muito a chegar. Várias cirurgias reparadoras e nós chegamos então à questão: Fernanda tem ou não tem obrigação com o acontecido? Bom, antecedentes da Fernanda, o ano é 2016, ela teve uma briga muito parecida num outro estabelecimento comercial, na porta de um banheiro, porque ela resolveu cortar a fila. E é uma situação interessante porque quando começa o inquérito deste caso, a enfermeira Daniele diz o seguinte, que Fernanda estava visivelmente transtornada. Alto lá, visivelmente transtornada, precisaria, óbvio, de uma perícia para dizer se Fernanda estava alcoolizada, se ela tinha feito consumo de drogas e qual o grau, naquele momento, de intoxicação. Nós não temos essa informação. E sem esta informação, nós não conseguimos chegar à perspectiva de retirar dela a capacidade de entendimento e autodeterminação. Se ela estivesse alcoolizada, por exemplo, restaria só a possibilidade da esfera civil indenizatória. Esfera que, aliás, a advogada ou os advogados de Milka já estão fazendo uso, 22ª Vara Civil da capital, fase citação de Fernanda para contestação do fato. É interessante porque não localizava Fernanda, agora localizou, e no dia 25/9/2020 foi então aberto o prazo de 15 dias para contestação. Ação de indenização pelo dano causado. Mas e na esfera criminal, como é que isso fica? E o que pode acontecer na esfera criminal? Bom, nós estamos diante de duas possibilidades. Se ela tinha consciência, e tudo parece estar no sentido de que tinha, até porque ela emite uma nota via imprensa dizendo que ela está arrependida e que se ela pudesse reparar o dano, ela repararia, como se fosse possível. Nós vamos então, nesse sentido, cogitar de duas possibilidades. Uma delas, artigo 129, no seu parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, lesão corporal de natureza gravíssima por deformidade permanente. E aí existe um problema, né? A pena para esse crime é de 2 a 8 anos, mas boa parte da doutrina e da jurisprudência dizem o seguinte: como a deformidade tem que ser permanente, se por acaso houver uma cirurgia reparadora, essa lesão gravíssima deixa de ser gravíssima e passa então a ser uma lesão de natureza leve. Por sorte da Milka,
o STJ já se posicionou de forma contrária, dizendo: se a lesão é grave e automaticamente exige uma cirurgia reparadora, o crime estará caracterizado e, portanto, a pessoa responde exatamente pelo artigo 129 no seu parágrafo 2º. Bom, me parece claro aqui a possibilidade, então, de uma lesão por deformidade permanente. Mas existe um detalhe nesse entremeio que é interessante a gente falar. Foi feito por dolo eventual, como diz a advogada de Milka, ou isso seria um dolo direto? Dolo eventual, quando a pessoa tem previsão do que pode fazer e assume o risco do resultado. Dolo direto, quando a pessoa quer o resultado. Num primeiro momento, e por tudo que a gente pôde ver, me parece que esse dolo eventual está descartado. Nós estamos trabalhando, sem dúvida nenhuma, com dolo direto. E sendo dolo direto na região do rosto, onde a taça ou o copo foi colocado na cara de Milka, então nós chegamos a uma outra possibilidade. O artigo 121, no seu parágrafo 2º, e sua combinação com o artigo 14, parágrafo único. E quando nós falamos do 121, parágrafo 2º, estamos no inciso 2, que fala de homicídio por motivo fútil. Óbvio, Milka não morreu, então seria uma tentativa de homicídio por motivo fútil. Fútil é tudo aquilo que é desproporcional. A briga pelo banheiro, sem dúvida nenhuma, seria totalmente desproporcional. Aqui a pena é diferente. Nós estamos falando de um crime hediondo. Crime hediondo eleva a pena, portanto é qualificado, e a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Mas como nós vamos presumir que Fernanda seja uma pessoa primária e de bons antecedentes, o artigo 14 fala que nós vamos deixar isso na pena mínima, 12 anos, com uma diminuição de 1 a 2 terços, que colocaria a possibilidade, ainda em crime hediondo, regime aberto, de uma condenação a 4 anos de prisão. Bom, óbvio, né? São possibilidades. Dentro desse contexto, nós entramos na parte criminal. A polícia retoma as investigações no dia 31/8/2020. Aqui, só para que os senhores tenham uma noção, o prazo para a conclusão do inquérito policial, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, é de 10 dias se a pessoa estiver presa e de 30 se ela estiver solta. Portanto, o prazo já extrapolou demais. Não contente com isso, o artigo 46 do Código de Processo diz: para a denúncia, se estiver preso, 5 dias. Se estiver solto, 15 dias. Então, o que acontece? Por que não anda? Existe alguma possibilidade com relação a isso? Se vocês procurarem na internet, os senhores vão encontrar com facilidade as seguintes possibilidades. Primeiro, eu posso lançar mão de uma ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 29 do Código de Processo, para provocar não só o judiciário, como o Ministério Público a se apressar no que está acontecendo. E automaticamente, então, eu teria uma ação penal envolvendo, óbvio, a Fernanda. Isso é interessante por demais, porque uma ação penal faz coisa julgada no cível. Então, nós não precisaríamos discutir a culpa no cível. Faríamos a culpa no criminal e do criminal executaríamos a sentença na esfera civil, só para aquilatar a indenização. E, portanto, ficaria bem mais fácil. Bom, esses são os detalhes, o nosso tempo é curto. Os senhores têm, inclusive, uma petição que pede ajuda para que a Milka tenha ali a sua justiça feita. Então, procure ali Milka Borges e a petição que vocês podem assinar para contribuir com esse caso. Eu agradeço demais a possibilidade de falar sobre ele e, desde já, quero dizer aos senhores e ao Luiz, fiquem com o meu mais forte abraço, curtam as nossas páginas na rede social
e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.